E o principal, que saímos daqui fortalecidos. É para isso que nós estamos aqui, juntando as nossas forças, pois é no dia a dia que a gente demonstra realmente quem nós somos. É muito fácil quando a gente está numa casa religiosa, seja ela qual for, e a gente modifica o nosso jeito de ser, de pensar, a gente se suaviza, e no mundo lá fora a gente é mais austero, né? Então, o importante é que a gente leve conosco a essência daquilo que o Evangelho prega. Paciência, tolerância, amor ao próximo, respeito às diferenças. Que a gente compreenda bem isso e compreenda também as nossas limitações. Que a gente erra, que a gente é falho, que a gente ainda é orgulhoso, excessivamente apegado, um pouco vaidoso. E vamos corrigindo aos poucos as nossas imperfeições, tentando moldá-las para transformar, logicamente, em virtudes. Na noite de hoje, nós vamos pegar um tema inspirado no 20º livro da Lavra de Chico Xavier, que chama-se Os Mensageiros. Esse livro foi editado pela primeira vez em 1944, o 20º livro que a Federação editou do Chico Xavier. Lembrando que Parnaso de Além Túmulo foi editado em 1932, então com 12 anos de mediunato, Chico Xavier já trouxera para nós 20 obras. E eu estava avaliando a extensão dos conhecimentos que estão embutidos nesses livros, desses 20 livros que nós já falamos aqui nas nossas reuniões. É tão extenso o conteúdo que se nós parássemos hoje e resolvêssemos estudar esses livros a fundo, talvez a gente não chegasse à conclusão de todo o conteúdo no resto da nossa vida. De tão extenso que é. De tanta coisa que nós temos que compreender. De tanta coisa que está intrínseco aqui. Então, falar 20 minutos, 30 minutos sobre um livro tão complexo é apenas uma pequena resenha. Esse é o objetivo maior também, estimular a curiosidade de cada um para que estudem, para que leiam, para que reflitam. Para vocês terem uma ideia, o livro Paulo e Estevão, eu já li 4 vezes. E já assisti algumas palestras, mas a rádio novela não, da Paulo e Estevão não tem rádio novela. Já li 4 vezes esse livro, e cada vez que eu leio, eu entendo aquelas passagens de uma maneira diferente. Então, o simples fato de nós fazermos uma simples leitura não quer dizer que a gente tenha obtido a essência daquilo que o autor quis passar. Por isso é importantíssimo, além de ler, estudar. A gente sempre incentiva as pessoas ao estudo. Por quê? Ele modifica? Sim, modifica. Aquela modificação que nós tanto almejamos, né, do que nós somos e daquilo que nós queremos ser, só se faz por esforço. A gente pode frequentar o centro a vida inteira. Se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, vocês bem viram a leitura que fora feita na noite de hoje, né? Não adianta viver exteriormente. É necessário ser. Não ser um personagem apenas, mas ser aquela pessoa ativa no bem, que compreende e põe em prática. Só compreender e fazer de conta que vivencia
nós estamos enganando a nós mesmos. E uma das passagens mais marcantes desse livro é justamente isso. Fala sobre as pessoas que faliram quando vieram aqui para o plano Terra. Vieram com planos enormes de trabalhar, de fazer, de ensinar, de construir, e chegaram aqui e se perderam no meio do caminho. Muitos vieram com uma mediunidade assim, ostensiva, vidência, audiência, psicofonia. E ao invés de utilizar esses dons para o bem, para ajudar o próximo, usaram para adquirir recursos financeiros. E aqui retrata muito bem como que esses indivíduos estavam no plano espiritual, depois que retornaram dessas existências, em condições lastimáveis. Lastimáveis fisicamente? Não, lastimáveis moralmente. Porque no plano espiritual, a nossa consciência é muito mais ativa, muito mais viva do que quando nós estamos aqui encarnados. Aqui o corpo tem a flexibilidade de filtrar um pouco a nossa consciência. No plano espiritual, nós não temos esse corpo físico. Nós somos a nossa própria consciência. Portanto, o peso lá é muito maior. Um dos capítulos mais interessantes, na minha ótica, chama-se Os que Dormem. E é para a gente parar e pensar. O que quer dizer esse título, Os que Dormem? Literalmente, numa excursão no plano espiritual, André Luiz, juntamente com o seu mentor e mais um companheiro, estavam a excursionar pelos postos de socorro do plano espiritual. Postos de socorro são aquelas zonas intermediárias, onde os indivíduos são levados para o primeiro tratamento e depois de reabilitados, são levados a colônias espirituais, onde desenvolve um outro tipo de trabalho e estudo, assim como o nosso lar, né? E nesse posto de socorro, existia um enorme local onde estavam abrigadas quase 2.000 pessoas, em leitos retilíneos ao chão, e essas pessoas simplesmente dormiam. Por quanto tempo? Por muito tempo. E André Luiz questiona por que essas pessoas dormiam, estavam nesse estado. E tinham os mais diferentes casos que foram auscultados ali. Alguns foram trazidos e são repetidos aqui no livro, mas trazendo uma síntese sobre esse conteúdo, não querendo contar o livro, mas trazendo uma síntese. Esses que dormem são indivíduos que, no plano físico, não fizeram absolutamente nada pela sua evolução. E muitos ainda agravaram o seu estado. Muitos eram materialistas. Materialistas são aqueles que creem que depois da morte física não existe mais nada. E uma vez que a morte física os surpreende, eles caem nesse estado e ficam a vivenciar um sono extremamente pesado. Uma das coisas mais marcantes na narrativa do autor é o estado em que eles estavam, o estado que eles apresentavam, o seu corpo perispiritual. Ele cita várias vezes no livro que são muito parecidos com múmias. Ou seja, aqueles indivíduos estavam mumificados, petrificados,
totalmente imobilizados, como se fossem verdadeiros defuntos mesmo, no plano espiritual. E como que nós podemos compreender uma coisa tão forte, tão marcante assim? Porque no plano espiritual, volto a dizer, a nossa mente é tudo, a nossa consciência é tudo. Uma grande gama de indivíduos viveram a vida pensando que, ao encerramento da vida física, há um sono eterno até que haja o dia do despertamento do juízo final. Né? Algumas religiões pregam isso. E esses indivíduos creem tão firmemente nessa narrativa de que, e quando eles estão no plano espiritual, realmente dormem. Mas esse sono não é um sono comum. É um sono recheado de pesadelos e de aflições. Ali os espíritos sofrem, e sofrem muito. Aparentemente, são indivíduos paralisados. Mas, como nada no universo está parado, os espíritos ali presentes estão a vivenciar as suas últimas impressões, os seus crimes, as posses, a herança, o dinheiro, e ficam a viver nesse ciclo martirizante. Muitos eram assassinos. Narra um caso de uma mulher que matou o marido, envenenado, depois da martelada, e ainda pôs o indivíduo nos trilhos do trem para que ele fosse trucidado, para que não deixasse marcas do assassinato. E isso tudo estava refletido na sua tela mental. Então, por mais que os olhos da justiça humana não enxerguem, está tudo intrínseco em nós. O que nós fizemos e o que nós não fizemos. E o que nós não fizemos conta, e muito. É um tempo que não volta atrás. É uma oportunidade grandiosa que foi concedida. Afinal, estar aqui nesse plano físico, bem arrumados como estamos, com uma profissão, com uma família, na condição atual, não é tão simples assim, é uma dádiva. É uma oportunidade bendita. Vejam outros lugares, até mesmo no nosso próprio país, tanta dificuldade, tanta pobreza. E nós temos uma condição muito boa. O alimento não nos falta, a tecnologia não nos falta, estudo não nos falta, e falta-nos o quê? Ação. Fazer, ser, completar-se, criar-se. Nós pensamos que a educação é simplesmente aquela que o mundo pode nos oferecer e a que nós oferecemos para nós mesmos. A mudança íntima nossa, o aperfeiçoamento do nosso intelecto. Quantos não veem a hora de chegar ao final do curso, né? 2º grau ou 3º grau, e parar de estudar? Não quero saber mais disso, quero viver a vida agora. Já fiz o que tinha que fazer. Estacionam, perdem uma oportunidade enorme de se aperfeiçoarem, não só no campo intelectual, principalmente no campo moral, na interação com as pessoas. Quantos se isolam, constituem uma família e vivem simplesmente por aquela família. O resto, tanto faz. Não é problema meu. Se o indivíduo fez aquilo, é porque ele quis fazer. Se ele está nessa condição, é por escolha dele. E a gente se torna indiferente.
E quando a gente retorna para o lado de lá, acham que a nossa consciência não vai acusar? Vai acusar e muito. Interessante também falar sobre isso é que no plano espiritual a gente fala sempre as coisas mais marcantes, né? Mas também tem as coisas boas. Lógico que tem. É muito mais fácil falar das zonas umbralinas, dos locais de expiação, de dor, que são muito mais fortes. Mas a vida continua e é abundante. O estágio que nós iniciamos aqui, completamos lá. Aquilo que começamos a aprender aqui, lá, nós daremos continuidade. Então existem escolas no plano espiritual? Existem. Existem universidades? Existem. Existe trabalho? Existe. A gente costuma sempre olhar nos livros que a gente travou contato, principalmente os de André Luiz, que no plano espiritual, né, a gente fala muito isso nas reuniões espíritas, que a profissão do lado de lá ou é enfermeiro ou é médico, né, para cuidar dos outros, né? Ou é enfermeiro ou é médico. Ele só tem isso do lado de lá? De jeito nenhum. Lembrando que essas aqui são informações pálidas que foram trazidas para nós, porque nós já tínhamos amadurecimento suficiente para compreendê-las. E a vida, ela é ininterrupta e abundante. Então ela continuará. Se nós estamos a desenvolver aqui na área, por exemplo, da tecnologia, do lado de lá, continuaremos. Do lado da informática, também. Da matemática, da biologia, idem. Da genética, também. Astronomia, tudo. O que se faz aqui, se faz também do lado de lá. Não é só enfermeiro e médico, não. Na música, também. A vida é contínua em Deus. E é grandiosa. Então, por mais que nós estudemos um determinado assunto aqui, nós nunca vamos esgotá-lo. E do lado de lá nós aperfeiçoaremos. A gente ainda tem um olhar muito pequenino, muito simples, para analisar a vida na sua grandiosidade. Lembrando que a Terra é simplesmente um pontinho azulado no universo. Muito pequenino. As possibilidades do espírito são impossíveis da gente aquilatar ainda. Mas não tem fim. E nós hoje estagiamos nesse plano Terra, que tem as suas esferas espirituais, para o aprimoramento do espírito. Mas fora desse plano Terra, terá outras coisas? Lógico que tem. Mas aí que está. Uma coisa a se pensar. O que nós queremos? A grande maioria ainda vive aqui no plano Terra igual aos que dormem, que estão escritos, estão sendo narrados no livro de André Luiz. Pois vivem a vida sem saber o porquê. São escravos dos seus apetites. Uns se deixam escravizar pela gula, outros pela avareza, pelas posses, outras pelas drogas, outras pelo álcool, outras pelo sexo. E pensam que a vida é isso. Simplesmente exploração dos sentidos. E nós somos limitadíssimos. Esse corpo físico que nós temos é extremamente limitado. É como se fosse um escafandro e que nós estamos dentro desse escafandro. Só que não no leito de um rio,
mas andando pela terra. De tão limitador que ele é, de tão pesado que ele é. Vocês sabem muito bem o que é um escafandro, né? É uma roupa de mergulhador extremamente pesada. Esse é o papel do nosso corpo. O escafandro tem só aquela janelinha aqui na frente, que a pessoa vê, né? Exterior. O nosso corpo físico é similar. O que a gente enxerga? A gente enxerga isso aqui e um pouquinho daqui e atrás enxergamos? Não. Então ele limita o nosso espírito. Nosso espírito enxerga em 180 graus ou 360 graus? Muito bem. Os nossos sentidos de espírito são 5? Ou são mais? São mais. Então, nós ainda estamos prisioneiros desses sentidos. Nós podemos desenvolver as nossas potências. Aliás, estamos numa fase justamente de escolhas. Né? O tal do sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos. É o que nós estamos vivendo agora. Temos uma ampla liberdade de escolha. Vocês acham que a internet, os meios de comunicação, a partir da década de 80 do século passado, desenvolveram de uma tal maneira que chegaram ao dia atual, que tudo é instantâneo, à toa? Acho que nesses 40 anos, esse desenvolvimento se deu assim, espetacularmente, à toa? Da época do Cristo até 1980, foram quase 2 milênios de um desenvolvimento extremamente lento. E chega em 80, explode a tecnologia. Em 40 anos, modifica-se o mundo, que levou 2 milênios praticamente, isso sem contar antes do Cristo. Isso é à toa? Ou isso é o sinal dos tempos? Ou aquela fase que nos for anunciada da separação dos bodes da ovelha, como que se separa? Separação do joio e do trigo, como que se separa? Deixa os dois crescerem juntos. Não é assim que a narrativa nos ensina? E nós estamos nessa fase, onde tudo nos é permitido, até certo ponto, para que nós nos mostremos como somos, para que nós escolhamos o caminho a seguir. Se queremos melhorar, se queremos estacionar, ou se queremos fazer mau uso do que nos é concedido. A escolha é livre. Todos têm o direito de escolher, mas cada um vai arcar com as consequências da sua escolha. Essa é a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, tanto anunciada. Quem que está separando? Nós. Nós estamos indo para um lado ou para o outro. Se nós não tivéssemos essa liberdade de expressão, não seria justo. E quem que vai nos julgar? Se alguém nos julgar, também não é justo. Porque somente nós sabemos a extensão dos nossos atos. As atenuantes e as agravantes. Então, para onde iremos? Para onde quisermos ir. A gente pode tanto avançar na evolução, na melhoria do nosso eu, no nosso sentimento, na nossa vida em família, na nossa vida em sociedade, é só querer. Nós estamos numa condição agora de escolha. É o que eu quero? Faço. Não é o que eu quero? Deixa levar. Quero fazer mau uso? Assumo as consequências. E nós temos todas as condições de melhorar atualmente. Todas as condições. E uma das coisas que a gente sempre bate nessa tecla, repetidas vezes, e vamos falar enquanto estivermos aqui, a tal da reforma íntima,
é justamente o despertar do espírito, o despertar individual, para que nós compreendamos que somos limitados, que precisamos de aperfeiçoamento, que precisamos de cultura, precisamos de informações, precisamos conhecer. E o conhecimento existe. Nós temos a nossa biblioteca com quase 1000 livros já, mais de uma centena de vídeos, vários e vários cursos em DVD, disponíveis para quem quiser ver, ouvir, ensinar. A casa tem à disposição vários grupos de estudo, várias palestras públicas. Nós temos também um site com várias e várias informações, várias palestras. Mas qual a finalidade de tudo isso? Nos aperfeiçoar. A gente vai ver, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, que é uma continuação do livro Nosso Lar, e eu acho que no ano que vem deve sair o filme desse livro. Se tudo der certo, eu acho que vai sair com o nome Nosso Lar 2, mas nada mais é que Os Mensageiros. Tá? Então vai relatar uma forma cinematográfica bem simplificada e resumida o que se aborda aqui. Mas é interessante essas excursões pelo plano espiritual, porque demonstra aqui aquilo que a gente sempre quis conhecer. Como que é a vida do lado de lá? Aqui você vai compreender que a vida é ininterrupta, que a vida reclama trabalho e esforço, disciplina e melhoria. Aquilo que se propõe aqui no plano Terra é aquilo que se propõe no plano espiritual. Desenvolvimento do ser, das suas potências. E os vínculos? Aonde fica? Os vínculos são eternos. E eles se dão pela sintonia, pelo amor que une as pessoas, as criaturas. Então, aqueles que não estão mais conosco na vivência física, estão separados de nós. Se vocês lerem esse livro, vão bem entender que não estão separados. Ninguém está separado nesse universo. Mas eu não vejo mais meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, que já se foram há 10, 20, 30 anos. Você não os vê, mas eles não abandonam você. Estão sempre em pensamento. E quando podem, estão muitas vezes presentes a nos auxiliar. Então, a notícia de que nada morre, nada acaba, absolutamente nada, e que o amor é eterno, é a maior mensagem que os livros espíritas trazem. É o maior conforto para cada um de nós. Amor é eterno. E uma das coisas que eu não tenho medo de afirmar é que nós somos amor. Amor é o combustível de todo ser humano. Deus é amor. Nós somos sua criatura. Logicamente, estamos a desenvolver essa potência. Ainda não sabemos a sua grandiosidade, mas nós somos isso. Que vivenciemos o amor, que compreendamos que precisamos ser disciplinados, principalmente, fundamental para que cada um de nós tenha êxito nessa existência, chama-se vontade, querer. Eu quero, eu posso, eu faço. E fazer as melhores escolhas e seguir adiante. Não estacionar nunca. Reforma íntima sempre, disposição no bem presente em todos os setores da vida.
eu vou colocar amanhã no site do centro a radionovela Os Mensageiros, para quem não tem oportunidade ou tem dificuldade na leitura, que possam ouvir a radionovela. Tá? A partir de amanhã já vai estar no nosso site. Aproveitem, é uma excelente oportunidade de travar conhecimento com esse conteúdo dramatizado, dá uma ênfase bem legal para o seu conteúdo. Tá? Aproveitem e é isso aí, que Deus nos abençoe.